Então, toda essa história nasceu e aí chegou ao ponto de você, há 8 anos atrás, mais ou menos, estar Foi. iniciando o projeto Viver da Graça. Isso. Na verdade, dirigindo igreja são 15 anos, né? 15 anos. Quando eu fui consagrado ao diaconato, eu lembro que o meu pastor, na época, ele me colocou do carro e falou assim: vamos ali que eu quero te levar em um lugar. Tinha acabado de casar, acabado de ser consagrado a diácono. Aí ele mostrou um salão e falou assim: ó, acabei de alugar esse salão, vou reformar e você vai dirigir essa igreja. Eu falei, mas como? Eu sou um diácono. Ele, não tem dirigente, você que vai ser o dirigente. Eu, dirigindo igrejas, foram, né, então 15 anos no total. E há 8 anos atrás, quando eu saí do ministério a qual eu fazia parte, eu saí de uma forma meio difícil e sem direção para onde eu iria, né? Daí minha esposa, a gente começou a visitar algumas igrejas aqui da cidade, alguns pastores amigos começaram a nos chamar, a gente já era consagrado, né, pastores, e eu olhava e dizia, mas não é aqui ainda. E ela dizia, vamos congregar aqui. Eu dizia, não é. Até um dia que um casal de amigos, que hoje eles estão iniciando a nossa igreja lá em Praia Grande, pastor Rolf, pastor Aline, eles chegaram lá no portão de casa na época e falou assim, vocês vão congregar onde? Eu falei, não sei, cara. Tô procurando a igreja, não sei onde eu vou me firmar ainda para congregar. Aí ele falou assim, aonde vocês forem, minha família vai também. Foi uma frase que me pesou aquela noite inteira. Ali começou. Ali começou e eu falei, meu Deus, e se eu for para um lugar, essa família quer ir comigo e não se adaptar, e sei lá, e eu depois não ficar, e aquele negócio ficou remoendo. Aí no outro dia eu fui trabalhar e quando eu estava no meu trabalho, Deus falou fortemente no meu coração, você não é um pastor? Já dirigiu igrejas? Consagrado? Começa algo no quintal dos teus pais. E eu falei, mas Deus, fala com teu pai e com a tua mãe. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dos meus pais, perguntei pra minha mãe, falei, mãe, se eu fizer uns cultos aqui no quintal, a senhora permite? Ela, fala com o teu pai, se ele aceitar. Eu falei com ele, e meu pai aceitou também, e aí nós começamos com 8 pessoas. Eu, minha esposa, meu pai e minha mãe, o Rolf com a esposa, e mais a Sandra com a filha, a Carol. Foram as primeiras 8 pessoas que nós nos reunimos no quintal dos meus pais, com cadeira da propaganda agora, né? Da Brahma, cadeira da escola. Meu pai é marceneiro. Pegou uma madeira na rua, fez um altarzinho, um mini púlpitozinho e falou, filho, para você pregar. E aí começou, 8, 16, no quintal ainda. 30 pessoas em um mês e pouco. E eu saía do trabalho, só entrava no quintal dos meus pais assim, com o uniforme, que eu saía às 7, o culto era 7h30, e as pessoas me esperando, eu dizia, calma aí que eu vou me tomar um banho. Eu entrava, tomava banho, voltava e fazia os cultos. Terça, quinta, domingo. E ali naquele quintal foi um momento de provisão, de crescimento. A gente não tinha nome, a gente nem dízimos e ofertas, não tinha nada. E eu falei, Deus, mas é isso que o Senhor quer? Tá crescendo muito rápido, a proporção que tá tomando. E aí eu trabalhando, eu orando ao Senhor, Pai, que nome? Qual o nome que o Senhor tem para essa igreja? Então, que se a gente vai fazer algo, que seja, né, regularizado, que seja certinho. E aí, né, orando, aí veio, ó, Espírito Santo, sabe quando vem aquela ideia e veio, viver da graça. Falei, mas viver da graça é difícil, Senhor. Viver do favor imerecido, viver da graça. E na hora veio até o logo, que interessante. Legal. Viu até como que seria, eu peguei o caderno, desenhei, viver da graça, tal. Mandei para um rapaz fazer, chamei um vizinho que já estava lá com a gente, que é o Michael, que foi um secretário nosso muito tempo da igreja. Falei, Michael, vamos regularizar a igreja, cara. Ele, mas pastor, nós estamos no quintal. Falei, não, as coisas de Deus tem que ser certa, cara. Vamos no contador. Chegamos lá, o contador, tantos para abrir, para regularizar. Eu peguei um dinheiro emprestado com meu sogro, fui lá, regularizei a igreja, depois devolvi o dinheiro para ele. E a gente no quintal, ali com 30, 40 pessoas, a gente já estava com a diretoria feita, com o estatuto, com o nome da igreja. E aí sim começamos o processo de dízimo, oferta e de crescimento. Legal, né? Do ministério. Você vê que o nome da igreja veio da graça, mas ele pagou as contas dele, viu? Pagou o dinheiro que pegou emprestado. Pastor Paguei, tem que pagar a conta, com hein? certeza. Pastor pode ser caloteiro? Jamais. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. É verdade. E o nosso nome sempre vai à frente. E dentro dessa história da igreja, eu tenho um testemunho assim disso. Depois do quintal, eu comecei a procurar um salão e achei um no Oswaldo Cruz, um salão pequeno,
E ele tinha uma parede no meio, né? Então eram 2 salões, 2 pequenininhos. Aí eu pensei assim, eu vou alugar ali, vou ficar do lado menor. Pra quem passar, achar que tá bombando, tipo... Tá cheio de Tá gente. cheio de gente. Tinha umas 30, 40 pessoas. Falei, vamos ficar desse lado menor? Que aí quem passava dizia, ó, aquela igreja nova ali, tá cheia de gente. E assim foi, a gente ficou. Depois eu derrubei a parede, viramos. E virou 2 cultos no domingo. E já não cabia 100, 100 e poucas pessoas. E aí veio o momento de nós sairmos desse salão. Aí entra o que estava dizendo do bom nome. Quando eu fui sair, a proprietária disse assim, ó, você vai sair? Eu falei, vou. Tem um salão maior, preciso ir para lá. Ela falou, ó, você vai ter que pagar, né, os meses que faltam. Eu falei, tudo bem, eu tenho calção. Ela falou, não, tem uma multa aqui, você não leu? A experiência também que a gente vai tendo, né? Eu falei, mas que multa? Ela falou, tem uma multa, um valor proporcional ao contrato. Eu falei, não, isso é contra a lei. Ela, não, você tem que pagar, tem que pagar. Aí eu me lembro que eu fui falar com o advogado falou assim, ó, isso aqui é uma causa ganha. Você tem que pagar os meses que faltam, não proporcional ao contrato, a multa, que gerou 15 mil reais, uma coisa assim, a multa. Aí eu falei pro advogado, tá bom. Ele falou, ó, põe na justiça, qualquer coisa você vai, depois de muitos anos, se você perder, parcelado e tal. Quando eu tava indo embora, o Espírito Santo falou assim, mas não é o teu nome, é o nome da igreja. Você entrou e você saia sem dever nada, fazendo as coisas corretas, que é o meu nome. Aí eu reuni a igreja e disse, ó, nós vamos sair daqui, vamos pro salão maior, o aluguel é maior do próximo, nós temos um calção lá que seria a metade desse valor que seria cobrado. Eu falei, ó, a metade vai ficar e nós vamos ter que pagar aí tantas parcelas para ela de R$ 1.000 para poder acertar lá. E eu acordei com ela que seria parcelado e tal. Aí a igreja, mas pastor, vamos na justiça, vamos isso e aquilo. Eu falei, não. Conclusão, quando eu saí de lá e fui pro outro salão, o proprietário do novo salão disse assim, olha, antes de você mudar para cá, eu fui lá na sua antiga proprietária perguntar se você era um bom pagador, perguntar se a sua igreja era correta. Ela disse que você entrou e foi correto todos os meses. Quando saiu, pagou a multa, colocou o salão da forma que você recebeu. Então, por isso eu te recebi aqui como meu inquilino. E aquilo me trouxe uma alegria, né? Porque é o nome do Senhor que está aí na frente, né? É o nome da igreja. Hoje eu estou pastor, pode ser amanhã ou outro, né? Ou posso estar em outra cidade, enfim. Mas a importância do nosso nome, a importância do evangelho. E até hoje eu tenho relacionamento com essa antiga proprietária, converso, vejo ela, mas da nossa igreja, ela não tem o que falar. De outras que passaram lá, aí é ela e as outras igrejas, né? Mas da nossa história, graças a Deus, nós soubemos entrar e sair para honra e glória de Jesus aí.